você está aí no Vale do Silício. Que já está rolando aí, que mostra como dá para conciliar inteligência artificial, ética, humanismo, né? Eu tive uma aula só disso, foi um curso só disso, que foi... não sei se eu vou lembrar o nome, mas foi exatamente isso. Inteligência artificial e o futuro da humanidade. E foi praticamente isso. Ética na implementação de novas tecnologias, né? E foi uma coisa, governança, né? Como ter o gerenciamento de dados, quem vai estar em controle dos dados, quem vai ter acesso aos dados dos clientes. Então, tudo isso é uma questão que está agora, até, vamos dizer assim, impedindo o desenvolvimento da tecnologia, porque às vezes a tecnologia já existe, mas não está lançado no mercado ainda, porque a gente ainda não sabe como lidar com a parte ética do produto, que o produto pode ser o melhor possível, mas se lançado no mercado pode ser usado de forma ruim. E uma das coisas também que... Carol, e os carros autônomos, né? Porque aqui em São Francisco a gente vê carro autônomo o tempo todo na rua. O tempo todo a gente vê carro na rua sendo testado e tudo mais. E por que não estão vendendo ainda os carros autônomos? Simplesmente porque a legislação não está pronta ainda. Se você bater um carro, de quem vai ser a culpa? Vai ser a culpa do motorista? Não tem ninguém dirigindo. Vai ser a culpa do programador? Do programador, da companhia, enfim. Então, sim, o desenvolvimento da ética está... o desenvolvimento devagar de como a gente entender o relacionamento da ética da humanidade com a inteligência artificial está impedindo da gente implementar algumas tecnologias. E foi até isso que eu postei, eu acho que foi no meu último post agora. Como que a gente pode pensar em ser inteligente artificialmente se a gente nem sabe ser inteligente natural, né? A gente já está pensando em inteligência artificial e também o que significa, né, inteligência artificial. E foi até uma coisa que você falou, mais ou menos, eu acho agora, que o ser humano, ele faz pergunta. O robô, ele dá resposta. Então, se a gente parar de fazer... são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Né? Então, se a gente parar de fazer pergunta, o robô não vai fazer pergunta. Ele vai fazer exatamente o que ele foi programado a fazer. Sim. Ele não vai questionar. Não dá para ser programado para fazer perguntas criativas, inovadoras. Sim. Poderosas. Pergunta poderosa. Robô coach. Então, eu pensei em fazer um coach, um chatbot de box de coach. Mas daí, o que vai ser? Esse robô vai ser programado para fazer exatamente aquilo que a minha linha de raciocínio faria. Claro, né? É a tua inteligência, não a do robô. Sim, exatamente. Agora, ele pode aprender para ver por causa dos padrões das respostas que vão aparecendo, né? Sim, também. Se adaptar. Uhum. Por exemplo, por exemplo, ontem eu recebi um link de um aplicativo de uma fundação chamada número 1 BI, de bilhão, porque quer impactar 1 bilhão de pessoas. É uma fundação de tecnologia criada de um grupo de empresas, por exemplo, iFood, empresas grandes. Uhum. E eles fizeram essa fundação para ajudar na educação dos jovens de escolas públicas no Brasil. Então, eles conseguiram lá com o Facebook criar chatbot para o WhatsApp Business. Então, é um programa, um aplicativo de chatbot de aprendizado de soft skills, de competências comportamentais. Então, simplesmente você entra lá como se entrasse no WhatsApp
deles, né? Você entra no WhatsApp, depois te envio o link para você provar. Você entra no WhatsApp e aí o robozinho lá começa. Quais das seguintes 7 soft skills você quer desenvolver? Empatia, criatividade, liderança, autoconhecimento? Eu botei lá, autoconhecimento. Aí ele fala, legal, fala um pouquinho de autoconhecimento e fala, olha, aqui está o link de um vídeo bem legal, de 9 minutos para você assistir. Assiste e depois você me dá um ok para eu te dar o próximo passo. Aí eu assisti, interessante, dei o ok. Não tem interação assim maior, né? Tipo, o que você achou? Né? Oi? O que veio depois? É vídeo então, e depois... Não, aí depois ela fez um comentário, né? Sobre o autoconhecimento, e aí me deu um próximo passo, assista agora esse vídeo sobre tal coisa ou acesse esse post do Instagram, né? Me deu duas opções. E aí eu vi o vídeo, vi o Instagram, dei o ok e assim vai indo. É aquela coisa ainda de eu estou passivo absorvendo o conteúdo que eles prepararam em vídeos, né? Ou em post, transmissão de conhecimento sobre o assunto. Isso não vai desenvolver minhas soft skills, mas é sobre essas soft skills. Mas tem a interação de um WhatsApp, que é um aplicativo gratuito, que muita gente tem. Então, essa está a inovação. E, Fundação Umbi. Então, aparece aqui, Oi, Mauro, tudo bem? Eu sou a Bi, a assistente virtual da Fundação Umbi. Estou aqui para te ajudar a dar o primeiro passo de desenvolvimento de uma competência. Enfim, aí tem as regrinhas, não me deixe no vácuo, só consigo enviar um novo conteúdo depois de responder. Eu estou ainda aprendendo muita coisa, responda sempre com o número das opções que eu dou. Se não quiser mais receber, clique em sair. Ou hashtag competências para aprender outra competência e tal, né? Bem assim, legal, essa trilha foi feita com muito carinho pela Fundação Estudar. Aí aparece aqui umas imagens, olha a imagem aqui. Umas imagens. Aí aparece, assista o vídeo tal, tempo 9 minutos. Aí tem aqui, agora vamos à prática. Quais reflexões sobre mim vamos fazer? Digite apenas o número. Saber o que não gosto de fazer ou refletir sobre a minha história? Número 1, número 2. Aí pus, número 2, refletir sobre a minha história. Então aí ela deu um outro filme para assistir no YouTube, né? Então essa é a prática, né? Pensar sobre o futuro não é uma atividade fácil. Então parece que você está falando com uma pessoa, né? Assim vai. O que você achou? Quantos usuários já tem? Não sei. Mas está no site deles. Está no site. Depois eu te envio o site. Interessante. Agora, eu estava vendo um vídeo mais cedo mostrando na China, né? O que eu recebi assim, a ferramenta gratuita ensina competências do futuro pelo WhatsApp. Artigo da Exame, abril. Vou te enviar ela para você ver. Então, eu estava vendo um vídeo que me enviaram agora há pouco, mostrando que na China... Lançou agora. Acaba de ser lançado. Vou te enviar aqui para você. Estudando para o Enem, este robô ensina você por WhatsApp. Aqui ele tem 3 coisas: soft skills, estudo do Enem e para professores. Desenvolvendo suas soft skills, são 3. Eu te enviei já. E aí é o seguinte, esse vídeo que eu estava vendo da China, né? Eles estão colocando um negócio aqui, plastiquinho preto aqui, com um eletroencefalograma para ver as ondas cerebrais. Então tem aqui, os alunos colocam, então mostra uma sala de aula, a professora ensinando coisas não é quadro branco nem lousa com giz. É uma tela enorme, não sei se é touchscreen, mas é computador, né? Ali. Só que cada aluno tem esse negócio. E a professora, ela tem um tablet que ela vai vendo a atividade cerebral dos alunos. Então, a inteligência artificial vai identificando lá o programinha que o aluno está desatento, distraído por causa da sua frequência cerebral. E aí ela fica sabendo que está distraído esse aluno e aí ela já chama atenção ou faz alguma coisa. Não mostrou o que se faz, só mostrou isso daí e que os pais recebem no aplicativo também
como é que está indo as ondas cerebrais do seu aluno. As provas, não, imagina, esses chineses estão... Então, é uma tecnologia que pode ser usada para a luz ou para a escuridão, né? Para o bem ou para o mal. Pode-se fazer um exército de pessoinhas aí toda manipulada para ser aquela coisa que obedece. 100% de foco, velho, não. Mas pode ajudar no desenvolvimento cognitivo e tal. Então, quando que os alunos perdem o interesse na aula, o que ela está falando, às vezes é culpa do professor e não do aluno. Claro. Sim. O que você achou disso? Eu achei loucura, o segundo eu achei loucura. Dá medo, não é? Primeiro que sala de aula não é para ser assim, né? Sentado, fileirinha. Eu já tô imaginando, todo mundo na fileirinha e assim. Assim, deu para perceber assim, coisa mais adestramento, importante né? É o professor. Adestramento. E o do WhatsApp é uma ideia muito boa, porque o WhatsApp é um aplicativo gratuito. O chatbot é um aplicativo gratuito. É algo gratuito, né? E eles não cobram, né? E é educação para todo mundo. Então, a gente pensa, eu não vou usar isso, mas, velho, quem realmente precisa, quem não tem acesso à educação e a essas novas habilidades, ou, enfim, estudar para o Enem, imagina uma favela, o cara tem um celular melhor do que o meu e tem o WhatsApp, então por que não estudar usando o WhatsApp? Agora, ao mesmo tempo, eles estão... É um experimento social, eles estão colhendo big data aí de um monte de informação de muita gente ao mesmo tempo. Então, também podem usar tudo isso daí para marketing, para vendas, ou para manipulação. Por isso que... É tudo dados, né? É dados. Eles vão usar os dados que Eu estive num evento, um encontro internacional que o Sebrae promoveu semana passada aqui em Florianópolis sobre inovação, chama Conhecer 2019, inovação na educação. E os professores estavam lá, coisas básicas nas palestras sobre inovação, futurismo, só que os professores estavam assim porque eles não costumam ter evento assim, né? E foi falado também disso daí, até teve um palestrante que falou, olha, professores, se você é só um transmissor de conteúdo, a inteligência artificial vai passar você a perna rapidinho. Os professores não podem seguir sendo transmissor de conteúdo com tanto conteúdo por aí na internet e tal. Aí eu pensei nesse chatbot, né? Então, o professor tem que ser aquele que... É o professor coach. Cara, todo mundo coach. Coach é a profissão do futuro. Todo mundo tem que ser coach. Se você é professor, tem que ser coach também. Se você é médico, tem que ser coach também. Todo mundo tem que ser por coach. outro lado, o Guilherme Margonari Chimaro estava falando comigo agora de que na Europa, coach é super respeitada a profissão. E que aqui no Brasil não está sendo, em muitas empresas, eles já veem o coach assim como... porque tem muito coach. E coach mas mal qualificado fazendo... Também tem muito advogado, também tem muito padeiro, tem muito tudo, Só que como é algo novo, por exemplo, imagina que lançou o Airbnb, tá? E Airbnb nossa, a ideia é super boa, várias pessoas têm experiências super boas, só que tem muito Airbnb no Brasil inteiro. E muita gente fala mal também do Airbnb. Você acha que as pessoas vão usar o Airbnb, mesmo sendo algo muito bom? Não vai. Não, Airbnb, vi que a galera rouba a gente lá, se você for dormir na casa do outro, não sei o que, não quero isso pra mim não, cuida do demônio. Então, mesma coisa. E engraçado você falar isso da Europa, porque o meu mestrado aqui, ele me formei, né? Teve... Parabéns! Como é que chama? Negócios internacionais, inovação, como é que é? Disruptiva. Inovação disruptiva. Uhul! Aí,
como é que fala? Ah, é. Aí, na primeira semana, a gente teve que se apresentar, né? Todo mundo, a galera toda, levantava e falava mais ou menos o background e tal. E eu falei que eu era coach, né? Que eu ajudo as pessoas a descobrirem o sonho delas e fazer um plano para realmente alcançar. No final da aula, a galera que juntou em mim, Carol, eu nunca vi um coach na vida. Do tipo, Que? tá? Peraí. Em São Francisco, Vale do Silício? Mas eles são de outros países. Ah, Eles são mais da Europa. Nunca vi um ah. coach pessoalmente. Nossa, nossa, eu quero ser coach. Várias pessoas assim, sabe? Tipo, já ouvi muita gente aqui falando, Carol, eu quero conversar mais com você porque eu tô interessada em me tornar coach. Mas eu vejo muito isso de talvez não o coach como profissão, mas o coach Ferramenta, né? Como como mestre. ferramenta. Ué. Nossa, todo mundo tem que ser coach, ô Maxuri, todo mundo tem que ser coach. Aprender a Eu tava, usar as ferramentas. eu tava, eu tava no. Ai, comecei um tratamento aqui com um quiroprata. E ele virou para mim, Carol, vamos marcar uma sessão para eu dar uma sessão de coach para você. Aí eu, como assim? Aí ele, não, porque você tá com muito medo, está com medo do seu corpo e você não tá se movendo, você não tá fazendo nada por causa do medo de sentir dor, daquela dor que você teve. Ele foi tratando o meu trauma, entende? Da minha dor. E não simplesmente a dor que eu estava sentindo naquele momento, tomar um remédio, só colocar gelo, não. Ele foi conversando comigo, entende? Aí o velho, nossa, é verdade, eu tava com medo, a palavra é essa, medo. E para mim, eu não tinha medo de nada. E eu realmente, eu tava com medo disso, do meu corpo, e olha só. E ele foi comigo indo no foco da dor e tal, e quando que esse trauma começou, e tentando quebrar essa minha linha de pensamento que eu criei há 7 anos. Há 7 anos que eu tenho essa dor, né? Há 7 anos que eu tive um trauma e que Ficou memorizado. a galera fisioterapeuta e neurocirurgião falando para mim, Carol, você vai ter isso pro resto da vida, não tem o que fazer, vai fazendo fisioterapia. E agora ele vindo para mim falando a mesma ideia que eu tive quando eu descobri que eu tinha hérnia. Eles falam para mim, você não pode curar. Aí eu falei, velho, se eu criei isso na minha coluna, eu posso retroceder fazendo um esforço contrário. Foi a minha primeira ideia. Ele, não pode, não dá, não sei o que, não. Aí eu, tá, por 7 anos eu fiquei com isso na cabeça, de que eu vou ter isso pra sempre, que eu vou ter que ter cuidado com a minha coluna pra sempre e tal. Aí aqui ele falou, não, Carol, já tratei, você tem 90% de chance de curar se você mantiver o tratamento, mas enquanto você tiver com medo do tratamento, enquanto você tiver com essa limitação de que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí eu, coaching, total coaching. Entendeu? Ele estava tratando o lado humano da Carol e não a doença. Então, em geral, meteu o coach todo mundo. Todo mundo tem que ser coach. Mas a gente sabe que Pura coach, eu tenho certeza. a psicoterapia tem foco no passado, resolver os traumas do passado. O coaching tem foco no futuro. Aí ele foi mais psicoterapeuta ou coach? Também coach, porque ele estava focado em eu fazer o tratamento com ele, que é presente a minha doença agora e como está o meu pensamento agora e para o futuro. Então ele fez tudo. Foi no foco da dor. Usou as ferramentas, né, da Medo, terapia e do coach. Legal. porque ele foi só perguntando. Aí eu falei do que eu tinha medo. O medo de eu ter aquela dor que eu tive há 7 anos atrás. Quando que você teve essa dor de novo? Não, nunca. Então, você tá com medo de ter aquela dor enorme que você teve durante um ano, né? De novo, sendo que nunca mais você teve. Que eu fiquei de cadeira de roda e tal, foi uma vez, né? Aí eu, velho, é verdade, eu tô com medo de ficar paralisada. A minha pergunta, então, para você é: uma inteligência artificial teria conseguido, ou é capaz de conseguir ter a empatia de perceber que era medo e fazer essas perguntas? Teria feito esse mesmo papel que ele fez? Ou será que um dia vai chegar nisso, a inteligência artificial? Substituiria esse quiroprata? Acredito
que sim. Por quê? No meu caso, tá? Vendo a minha experiência com ele, a conversa que eu tive com ele, não sei todo mundo, mas, por exemplo, no meu caso, o meu batimento cardíaco teria mudado, porque eu tava chorando na sessão, tava com muito medo, tava outras coisas acontecendo na minha vida também. Então, Adrenalina. tudo. Ali eu desabei, porque era o momento de eu falar sobre tudo, entendeu? Então, ele podia ver com coisas metrificáveis, né? Meu batimento cardíaco, as minhas emoções. Ele conseguiria, a máquina conseguiria identificar isso. E a partir do momento que identifica a emoção, a máquina poderia começar com perguntas. Aí seria o gatilho de começar Ou seja, daria para substituí-lo por uma inteligência artificial. Eu acredito que coach dá... Porque assim, coaching, na minha opinião, né? Coaching a gente segue um raciocínio a partir do momento que a gente tem a escutativa. E a escutativa na inteligência artificial seria o natural language, quando a máquina lê o texto, né? Que é um tipo de tecnologia, quando a máquina entende o texto que está escrito e identifica algumas palavras-chave. Então, a partir do momento que eu te faço uma pergunta, robô, ou coach, faz uma pergunta, alguém me responde. Então, o robô ele já vai ser programado com uma árvore, vamos dizer assim, né? Dependendo da resposta, ele vai ir para um lado ou para o outro. Isso. Então, ele já vai ser programado com várias possibilidades e a partir do momento que a pessoa responde com outro input, ele vai para outra pergunta. Outro input, outra pergunta. Outro input, outra pergunta. Até chegar onde o robô foi programado. E você teria se aberto da mesma forma com o robô? Como você abriu com ele? Aí que tá também a minha questão. Eu acredito, aí é minha hipótese, né? Eu acredito, minha assumption, né? Eu acredito que eu teria me aberto mais com o robô do que com um profissional. Porque o profissional, eu podia, sei lá, vai que eu tô com problema de, sei lá, algum problema super constrangedor. Eu não quero que nenhum ser humano saiba do meu problema constrangedor. Porque eu vou sair dali da sala e ele vai contar para todos os outros médicos que estão ali na quiropraxia. E todos os médicos ali são uns gatos. Eu não quero que ele conte para os outros médicos que eu tenho esse problema super constrangedor. Então, com um robô, eu me sentiria muito à vontade de colocar os dados ali e ninguém saberia, só o robô. E quem tem acesso aos dados. Que a gente não sabe o que vai fazer. Exatamente. Mas ali eu acredito que... Porque ele era uma pessoa que eu não conhecia, entende? Foi o primeiro quiroprata que apareceu na minha vida, que um amigo meu me indicou, na verdade. Então, naquele caso ali, eu preferia que fosse um robô. Porque... Então, o que é uma coisa nova, né? A gente não tá... tem que testar, que nem eu falei, é uma hipótese, né? A gente não tem aqui respostas definitivas, né? Porque quando a gente testa um produto, a gente não pode perguntar para a pessoa se ela quer aquele produto, porque as pessoas não sabem o que elas querem. Então, a gente tem que testar as nossas hipóteses. A minha hipótese primeira hipótese, as pessoas vão se sentir mais à vontade falando de problemas com o robô. Então, como que a gente testa essa hipótese a nível micro? Aí sim a gente vai conseguir saber se as pessoas se sentiriam mais à vontade ou não. E não simplesmente, eu tenho essa ideia aqui, eu acho que a galera vai gostar. E aí, galera, você gostou dessa ideia? Nossa, amei essa ideia. Alguém vai usar? Não, porque ninguém sabe. Com certeza também um robô, uma inteligência artificial seria completamente honesta. Não tem, eu vou manipular o que eu estou fazendo ou falando porque eu quero ganhar a amizade dela ou eu quero ganhar mais dinheiro, fazer negócio, a não ser que seja programada para isso. Isso.
ali no caso, aquele médico, ele foi programado para duas coisas. Aquele médico foi programado para me fazer sentir bem, emocionalmente, fazer confiar no programa, fazer confiar em mim mesma. Eu já conheço esse programa de vendas, né? Porque é o que eu faço também como coach, e ele fez como quiroprata. Fazer eu confiar em mim mesma, que eu vou conseguir fazer o programa, ele fazer eu confiar nele, que ele vai conseguir me guiar para o resultado que eu quero, e tirar o problema do dinheiro. Não, dinheiro é a última coisa que a gente vai ver, eu não vou me comprometer com você de cobrar muito caro, não sei o que, e vai lá, pá, caro pra caraca. Não se preocupe que isso depois a gente vê. Não é importante, depois, vai se fuder, né? Você que é estudante, que tá morando na cidade mais cara do mundo e que veio do Brasil, que o dólar tá quase... Pois é, até que ponto a gente, que nem inteligência artificial, a gente está com o cérebro programado socialmente desde criança pela escassez, pela competitividade, pela necessidade de agradar os outros, de vender, de conseguir as coisas, né? Também. Mas eu se acho a gente que tem essa mentalidade, a gente vai programar o robô para ter essa mesma mentalidade. Então é como que programar a inteligência artificial é um espelho para a gente se dar conta como que a gente tem se programado ou sendo programados a nós mesmos. Também. É uma experiência que pode servir para o autoconhecimento e a meditação nesse sentido. Né? Tudo depende da intenção. E você tem sabido de algo aí no Vale do Silício? O que está sendo feito na prática, né? Em termos de... Tem alguém que já está conciliando essa parte da inteligência artificial com ética, humanismo, já está tendo esse equilíbrio? Alguma empresa, alguma marca, alguma pessoa? Olha, porque essa interação, ela é muito ampla, né? Quando você fala inteligência artificial e humanismo, é a partir do ser humano, tem o background e tem o que mostra para o público, né? Por exemplo, a política de dados do Facebook, por exemplo, que vende os dados para outras empresas. Às vezes são coisas que não aparecem na mídia, que o público não sabe, mas que acontece nos bastidores. Que nem nesse documentário do Netflix delatou isso, né? Que aconteceu na campanha pública do presidente dos Estados Unidos, aí, Trump. E também, quando você faz essa pergunta, eu tento pensar em algum produto de inteligência artificial que faça isso como proposta de valor. Mas como proposta de valor, eu não consigo pensar em nada. E que... Porque... Não sei se responde a sua pergunta, mas vamos ver. Você tem o Headspace, né? Você já ouviu falar do aplicativo de meditação. Sim. Aquele laranjinha. É o que está o Java Solar do Condor Blanco? Não. O Headspace, ele é bem famoso, ele é bem grande, tem 5 milhões de downloads, eu acho. Uau. Bem grande. E ele é um aplicativo de meditação e ele o aplicativo em si é isso, tipo meditações que você tem meditação para de manhã, meditação para de noite, meditação para reduzir o estresse, enfim. Encontrei aqui no Instagram, Headspace, Espaço da Cabeça, né? Vou seguir depois. E também dá uma olhada no site deles, porque aí quando eu olhei o site deles, que eu estou criando um aplicativo que é também, né, tentando essa conexão de tecnologia para apoiar no desenvolvimento pessoal.
E eu fui pesquisar mais a fundo sobre o Headspace e no site deles, eles estão sim com programas dentro de empresas para tornar a empresa mais humana e tudo mais, e que era exatamente o que eu estava pensando em fazer. Velho, eles já estão fazendo isso, já estão criando programas presenciais e online, e não é Mas só... tudo por esse aplicativo aí? Não, o aplicativo é só um produto. Ah, tá. Que era exatamente o que eu estava pensando em fazer, o meu aplicativo ser um produto e no site ser uma plataforma para falar tudo sobre autoconhecimento e como desenvolver empresas sustentáveis, como desenvolver lideranças mais holísticas e tudo mais. Então, e eles já praticamente já estão fazendo isso com um produto feito já. Aí eu, velho, não acredito que já Você tem estão que fazer a fazendo versão a minha latina. ideia. Faz a versão latina. É, Né? é. Muito bem. Eu tenho agora uma outra entrevista, uma outra reunião para fazer. Então, palavras finais. Mas daí, o que que fica da gente fazer Não, essa entrevista? peraí. Mas nessa aula que você teve há pouco tempo, justamente, sincronicisticamente, você teve uma aula sobre a inteligência artificial e o futuro da humanidade. E na parte prática, esse professor ou professora que te deu essa aula deu alguns exemplos práticos do que você está fazendo para resolver isso? Então, o que a gente aprende nessa aula é como ser um líder dentro de uma empresa de tecnologia e como aplicar essas tecnologias e como aplicar o sistema de governança para ter ética dentro com inteligência artificial. Foi exatamente isso. Bom, que bom que eles abordam isso daí, né? E assim Porque ele fala de business, né? Então, como que nós, como líderes, como dentro de uma empresa, porque a gente não tem background de tecnologia. Dentro dessa programador. aula, ele mostrou alguns tipos de tecnologia, porque ele tem uma empresa de tecnologia e na Alemanha, e ele mostrou tipos de tecnologias para a gente entender o que cada tecnologia faz e como a gente aplicar, que tipo de dado que precisa para essa tecnologia, como que esse dado vai ser manejado dentro da empresa, quem tem acesso a esse tipo de dado, quem pode, quem não pode, porque aí toda essa discussão. E também no final a gente teve que entregar um trabalho, né? A gente teve que criar um sistema de governança para uma ideia. E a ideia que a gente teve foi, como é que foi? Criar agora eu não lembro o sistema de governança em si, mas eu lembro mais ou menos da ideia, que foi criar sistema de sugestões de empregos para as pessoas, baseados nas paixões dela e não Currículo. no currículo. Porque, por exemplo, às vezes eu adoro dança, adoro desenhar, e tem um lugar aqui na esquina que está precisando exatamente dessas skills. Então, eu dar sugestões de trabalhos baseados não no currículo, mas sim nos interesses. Legal. E como fazer manejamento desses dados e tudo mais. Caroline Barros Chalitari, muito obrigado, diretamente do Vale do Silício. E obrigada a você.